Olá pessoal, eu sou o professor Douglas Maioli. Vamos continuar com o nosso curso de pré-cálculo. Dessa vez vamos ver sobre funções, ok? Vamos aprender o que é uma função, ok? E vamos aprender algumas coisinhas sobre ela. Porque aí, de agora em diante do curso, a maior parte que a gente vai ver são funções, né? As vários tipos de funções que existem. E lá em cálculo a gente vai usar bastante função também, ok? Então, primeiro, antes de falar sobre função, eu vou falar uma relação entre conjuntos. Então, eu preparei para vocês aqui dois conjuntos. O conjunto F, que é o conjunto dessas quatro frutas, ok? Cuidado que não é o conjunto de todas as frutas, eu só estou fazendo um conjunto que tem essas quatro frutas. Essa maçã, essa melancia, essa banana e essa uva, ok? Pode ver que abacaxi e outras coisas está para fora. Só estou fazendo maçã verde, essa maçã, essa melancia, essa banana, essa uva, ok? E eu chamei de C esse conjunto dessas cores, vermelho, verde, amarelo, marrom e branco, ok? Dessas cores. E aí eu fiz uma relação, uma fórmula para relacionar esses dois conjuntos. Essa relação, ou seja, essa fórmula, eu chamei de nome de T, ok? Qual que é essa relação? É a seguinte, relacionar todas as cores que aparecem nas frutas, ou seja, uma fruta com todas as cores que aparecem nela, ok? Então, por exemplo, aqui eu tenho nesse conjunto maçã. Ela vai estar relacionada com todas as cores que aparecem nela. Ó. Aparece quem? O vermelho aparece nela, vai estar relacionado. O verde aparece nela, ok? Ela está relacionada com o verde também. E o marrom aqui no cabinho também aparece nela, ok? Então, ó, essa fruta, por essa relação que eu falei para vocês, vai estar relacionado com o vermelho, com o verde e com o marrom, porque eu quero todas as cores que aparecem nas frutas. Por isso que essa relação eu chamei de T. T de todas as cores, ok? Vamos relacionar outra aqui, ó. Aqui essa melancia. Que cor que aparece? Aparece o vermelho, ok? Aparece o branco, ok? Aparece o verde, ok? Ah, professor, aparece um preto aqui nas sementes, né? Ok, só que no meu conjunto de cores não tem preto, então eu não vou relacionar ali. Então, todas as cores que aparecem nas frutas que estão no meu conjunto de saída. Se não tem preto, eu não vou ligar. Ok, então a melancia também relaciona com o vermelho, com o verde e com o branco desse conjunto dessas cores que eu selecionei. Que não é um conjunto de todas as cores, é um conjunto só dessas cores aqui. Okay. Vamos fazer o da banana agora? Então vamos lá. A banana tem o que? Amarelo. Beleza. Aqui tem uma pontinha marrom, né? Amarelo e marrom. Beleza. Vamos ver agora da uva. A uva vai relacionar o quê? Ela aparece verde, então a uva relaciona com o verde e o marrom também. Ok? Então, relacionei dois conjuntos. Eu tinha dois conjuntos. O conjunto F dessas frutas, dessas quatro frutas, e o conjunto C, que é o conjunto dessas cinco cores. E a relação entre esses dois conjuntos eu defini como todas as cores que aparecem naquelas frutas do conjunto F. Ok? Essa é a minha relação que eu chamei de T. Okay? Então, vou chamar até aqui ó, de T. Essa minha relação chama T. Ou seja, pega uma fruta desse conjunto e relaciona com todas as cores que aparecem. Então, no caso aqui, maçã vai com o vermelho, com o verde, com o marrom e assim com as outras conforme a gente fez. Vamos fazer uma outra relação. Eu vou pegar esses mesmos dois conjuntos, ok? E vou fazer uma outra relação. Agora, a minha relação chama P, porque eu vou pegar a cor predominante na fruta. Ou seja, eu vou pegar uma cor que é a que mais aparece na fruta, ok? Chama P, minha relação eu chamei de P por causa de cor predominante, ok? Mas poderia dar o nome que quisesse. Vamos começar aqui, ó. A maçã. Qual que é a cor predominante nela? O vermelho, beleza. Então, a maçã vai estar relacionado com o vermelho. Essa melancia aqui, esse pedaço de melancia, qual que é a cor predominante dela? Vermelho também. Então, ou seja, ela também vai estar relacionado com o vermelho. Essa banana aqui, qual que é a cor predominante? Amarelo. Então, essa banana vai estar relacionado com amarelo. E essa uva aqui, qual que é a cor predominante? É verde. Então, ela vai estar relacionado lá com a cor verde. Essa é a relação P. Vocês viram que eu tinha os mesmos dois conjuntos, eu só mudei a regra que liga um no outro, ou seja, a relação que muda um do outro. Antes a relação era todas as cores que aparecem nas frutas, agora é a relação cor predominante na fruta. Vamos ver agora a definição de função, e a gente volta para essas aqui. Aqui é a definição de função. Então, olha só, uma função é uma relação de um conjunto A e um conjunto B. Beleza, é uma relação entre dois conjuntos, ok?
Essa relação, né, a gente pode chamar também a lei de formação da função ou também a regra de formação da função, ok? Então vamos lá. Uma função é uma relação de um conjunto A, chamado do domínio, e um conjunto B, chamado contradomínio, que associa todo elemento de A em um único elemento de B. Então é o seguinte, uma relação entre dois conjuntos a gente pode pensar como se fosse um algoritmo. A gente tem uma regra que liga um conjunto na outra. Aí a gente escolhe um elemento desse conjunto que eu vou colocar de entrada, que é o primeiro conjunto, que a gente chama de domínio, coloca naquele algoritmo ou naquela máquina, ok? Ele processa e ele dá uma resposta. E essa resposta vai estar num outro conjunto que é o conjunto de possíveis saídas, ok? Então o meu domínio é o conjunto de possíveis entradas. Eu vou selecionar um cara, colocar ele no meu algoritmo, ele vai processar e ele vai dar uma saída. E essa saída tem que estar no meu conjunto de possíveis saídas, que é o contradomínio. Então o domínio é o meu conjunto de possíveis entradas do meu algoritmo. E o contradomínio é o conjunto de possíveis saídas do meu contradomínio. Nesse exemplo aqui, ó, quem que seria o domínio? Seria as frutas, que é o conjunto de possíveis entradas. Quem que é o contradomínio? Seria essas cores, que é a saída. Porque é o seguinte, eu escolho a maçã, ok? Escolhi maçã, coloco no meu algoritmo. O algoritmo vê lá qual que é a cor predominante, vermelha. Ele dá como resposta vermelho. Aí eu pego a uva desse conjunto e coloco lá no meu algoritmo. Aí ele foi lá, processa a uva e vê, opa, a cor predominante é verde, saída é verde, ok? Então uma função é isso. Eu tenho um conjunto, eu vou colocar cada elemento daquele conjunto naquele algoritmo, ele vai processar e ele vai me dar uma saída, ok? Só que para ser função não é qualquer relação. Olha o que está escrito aqui, ó. Associa todo elemento de A a um único elemento de B, ok? Então, seja, uma função é uma relação entre dois conjuntos, A e B. O A é domínio, o B é contradomínio. Só que para ser função, essa relação tem que associar todo elemento de A a um único elemento de B. Essa frase aqui, associa todo elemento de A a um único elemento de B, a gente tem que prestar duas coisas que atenção nela, ok? Ela me diz duas coisas. Primeiro, todo elemento de A deve estar associado a algum elemento B. Ou seja, não pode sobrar ninguém em A sem estar associado. Todo mundo em A tem que estar associado em alguém. Mais que isso, segundo, cada elemento de A pode estar associado a um único elemento de B. Ou seja, no A não pode ficar ninguém sozinho sem estar associado. E todo mundo só vai ser associado a um só. Okay? Mas cuidado, que essa restrição é só no domínio. No contradomínio, a gente não tem restrição nenhuma. Okay? Vamos ver aqui, ó, qual que é função e qual que não é função aqui no nosso exemplo. Olha essa relação T, ok? Primeira coisa, todo mundo do meu domínio relaciona com alguém? Beleza, primeira parte satisfeita. Todo do meu domínio relaciona com alguém. Segunda parte, todo mundo do meu domínio se relaciona só com um? Ok? Não. Olha só, a maçã aqui, no caso, se relaciona com o vermelho, com o verde e com o marrom. Porque nessa relação, todas as cores que aparecem, o que vai acontecer? Eu vou selecionar a maçã, vou colocar lá no meu algoritmo, ou na minha máquina, ela vai processar todas as cores que aparecem. É a saída vermelho, verde e marrom. Então a saída não é única. Se eu coloquei a maçã, e eu quero saber todas as cores que aparecem na minha maçã, a saída não é única, ela vai falar todas as várias cores. Como a saída não é única, isso não é função. Função é o seguinte, eu peguei alguém do domínio, coloquei lá no meu algoritmo e vai processar, vai ter saída e a saída é única. Aí é função. Olha esse caso aqui, ó. O P é função? O P é função, porque olha só, todo mundo do meu conjunto F está relacionado com alguém? Beleza. Segunda parte, todo mundo do F só está relacionado com um só? Sim, ó. Maçã só com vermelho, melancia só com vermelho, banana só com amarelo, uva só com verde. Aí beleza, é função. Okay? Ah, professor, aqui no C sobrou marrom e sobrou branco sozinho. Não tem problema. A relação, o que a gente tem de restrição é só no domínio. Ah, professor, o vermelho recebeu 2. Não tem problema. As nossas restrições é só no domínio. Então, no domínio, todo mundo tem que estar participando e só pode participar com um. No contradomínio, que é o conjunto de saídas do meu algoritmo, okay? Não tem problema. Eu posso ter alguém recebendo 2, né? Ou eu posso ter alguém que não recebe ninguém, não tem problema, ok? Então, minha restrição, que são as duas restrições, todo mundo do domínio tem que estar relacionado com alguém e essa relação tem que ser única. Então, no caso aqui, ó, P é função.
P é função. E no caso aqui, o T não é função. Por que o T não é uma função? É uma relação entre dois conjuntos, mas não é uma função. Porque, apesar de todo mundo do meu domínio aqui estar relacionado com alguém, as saídas não são únicas. Né? No caso aqui, todo mundo do meu domínio está relacionado com alguém e as saídas são únicas. Ok? Vou escrever essa frase aqui, ó, que está escrito aqui. Ó, essa frase que define uma função. Então, eu vou escrever assim. Ó, o nosso P, que é a cor predominante, é função. Ok? O nosso P é uma função. Pois, agora isso daqui eu escrevi em português, eu vou escrever agora em matematiquês. Né? O P é uma função, pois o quê? Para todo, lembra o símbolo do A inverso? Isso daqui é para todo. Para todo x pertencente ao A, ok? Quem que é o meu A? O meu A é o meu domínio, ok? A gente pode colocar domínio assim, DOM, ou pode colocar só D, ok? Como sigla de domínio. Então, para todo x pertencente a A, existe o quê? Existe um y pertencente ao B. Quem que é o B? É o meu contradomínio. Qual que é a sigla do contradomínio? Ou posso colocar CDOM, ou posso colocar só CD, contradomínio. Ok? Existe um B, tal que, lembra desse símbolo? Tal que. O P, quando for utilizado esse elemento x, leva no y. O que está escrito aqui, professor? Para todo elemento pertencente a A, existe um elemento pertencente a B, tal que o P leva o x no y. Ok? Só que do jeito que está escrito aqui, não está falando que é único. Como que a gente fala que é único? Aí a gente coloca aqui do lado do existe esse ponto de exclamação. Esse ponto de exclamação na matemática significa único. Ok? Ponto de exclamação na matemática significa único. Então vamos lá, o que está escrito aqui? Em matematiquês. Para todo elemento pertencente ao meu conjunto A, ao meu domínio, vai existir um único elemento pertencente a B, que é meu contradomínio, tal que a minha relação, ok, associa o x no y. Voltando aqui, para qualquer elemento que eu escolher aqui no meu domínio, ok, vai existir um cara lá no contradomínio que eu associo ele. Então, ou seja, se eu escolher maçã, vai ter um cara lá vermelho que vai estar associado. Se eu escolher melancia no meu domínio, vai existir um vermelho lá que vai estar associado. E esse vermelho é único, não tem outra cor predominante aqui na minha fruta nessa melancia. Ok? Então, função é essa definição. A gente só tem restrição no domínio. Ok? Todo mundo do domínio tem que estar relacionado com alguém e essa relação tem que ser única. Essa associação tem que ser única. E aí a gente tem aqui a imagem. O que é a imagem de um conjunto? A imagem é a imagem de uma função. A imagem de uma função é o conjunto formado por todos os elementos do contradomínio que estão associados a alguém. Então, olha só. Opa. Nesse caso aqui, ó, quem que é o meu domínio? Meu domínio é esse daqui, ó. É o F. Vou colocar aqui, ó. Aqui é meu domínio. Ok? Quem que é meu contradomínio? É o C. Aqui é meu contradomínio. Por quê? É aqui que eu vou dar de entrada no meu algoritmo. Ele vai colocar lá, vai ver qual que é a cor predominante e aqui são as possíveis saídas. Ok? Quem que é a minha imagem que eu posso colocar de IM? A minha imagem vai ser o quê? Vai ser as cores que tiveram saída. Ó, o vermelho, o verde e o amarelo. Então, o vermelho, o verde e o amarelo são os que estão na minha imagem. Vamos ver alguns exemplos mais para a gente tentar entender melhor? Vamos lá. Isso daqui é uma função? Vamos lá. O meu domínio, todo mundo está relacionado com alguém? Todo mundo está relacionado com alguém. Essa relação é única? Não, ó, o 0 vai no 2, no 3. Não é única. Então, isso daqui não é função. Não é função.
Esse E aqui, todo mundo está relacionado, do meu domínio está relacionado com alguém? Não, ó, o zero não sai para ninguém. Ixi, o zero não sai para ninguém. Então não é função, ok? Ah, mas cada um que sai é único. Cada um que sai é único, mas tem gente que não sai para nenhum, ok? Todo mundo do meu domínio tem que sair para exatamente um, ok? Se não sair para nenhum, já não é função. Não é função. Esse E também não é função. Nesse caso aqui, todo mundo do meu domínio sai para alguém? Sim, ó, o menos 2 sai, o menos 1, o 0, 1, 2. E saída única? Sim, ó, o menos 2 vai para o menos 8, o menos 1 vai para o menos 4, o 0 vai para o 3, o 1 vai para o 3, o 2 vai para o 6, ok? Então a saída é única. E isso daqui é função. É função. Porque todo mundo do meu domínio está relacionado com alguém do contradomínio. E essas relações são únicas, ok? Então, todo mundo do domínio está relacionado com apenas um do contradomínio. Ah, mas o 3 recebeu 2. Não tem problema. No contradomínio não tem problema alguém estar associado com 2, ok? Eu posso ter uma conta, duas contas diferentes, que dá a mesma resposta. Por exemplo, 2 ao quadrado é 4. Menos 2 ao quadrado também é 4. Então, eu posso ter duas contas que dê a mesma resposta. Okay? Porque aqui a gente está com as respostas. Só que eu não posso ter uma conta que dê duas respostas. Eu não posso, por exemplo, pegar o 2. Ah, 2 ao quadrado é 3 ou 5. Não. 2 ao quadrado é 4 ou menos 4. Não. Ok? Então, ou seja, cada conta tem uma única resposta. Okay? Ou eu não posso falar 2 ao quadrado não tem resposta. Não. Ok? Para ser função, todo mundo daqui tem que estar associado com alguém. Tudo bem? No contradomínio não tem problema um cara ser resposta de duas contas, não tem problema. Não tem problema números não ser resposta de ninguém, não tem problema, ok? A restrição é no domínio. Todo mundo está relacionado com alguém? Tá, do domínio. E no domínio essas relações são únicas? Todo mundo só sai para um? Sim, ok? No contradomínio acontece isso? Não, mas não tem problema. A nossa restrição é só no domínio. Nesse caso aqui, ó, quem que é o domínio dessa minha função f? O domínio dessa minha função f é que é todo esse conjunto A aqui, né? Que é o menos 2, o menos 1, o 0, o 1 e o 2, que é o A. Esse é meu domínio. Quem que é o contradomínio da minha função f? É todo mundo que são as possíveis saídas, né? Que é o menos 8, menos 6, menos 4, menos 3, 0, 3, 6, que é o meu B. Então, o A é o domínio, o B é o contradomínio. E a imagem? A imagem da minha função é os caras que recebem alguém. Quem que recebe alguém? O menos 8, o menos 4, o 3 e o 6. Então, minha imagem é formada por todo mundo do contradomínio, desses caras aqui, que recebe alguém, que no caso é o menos 8, o menos 4, o 3 e o 6. Então, o menos 6 está no contradomínio, mas não está na imagem, porque não recebe ninguém. Não é resposta para ninguém. O menos 3 e os zeros estão no contradomínio, mas não estão na imagem, porque eles não são resposta para ninguém. Ok? Nenhum número que eu der como entrada vai ter eles como saída. Ok? Então, beleza. Vamos reforçar qual que é a definição de função. Definição de função, a gente pode pensar que a função fosse como um algoritmo, ou como fosse uma máquina. Então, eu coloquei aqui, essa máquina é a máquina da minha função. Aqui dentro da máquina tem um algoritmo, ok? Que vai fazer uma conta. E aí, o que eu vou fazer? Eu tenho um conjunto de entradas, que a gente chama de domínio. Esse conjunto tem vários númerozinhos lá dentro, ok? Que a gente vai dar como entrada na nossa função. E eu tenho um conjunto que é o contradomínio, que são as possíveis saídas. Então, esse contradomínio são as possíveis saídas. Esse domínio são as entradas desse algoritmo, né? Ou seja, as entradas que a gente vai dar nessa máquina. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar um x, ok? Nesse domínio,
vai jogar nessa máquina, essa máquina vai processar, vai fazer uma conta, né? Pode ser uma conta x ao quadrado, ou seja, pegar esse número e elevar ao quadrado. Pode ser uma conta 2 vezes x, ou seja, pegar esse número e multiplicar por 2. Mas ele vai pegar essa entrada que eu der, lá do meu domínio, vai fazer uma conta e vai dar uma resposta. Essa resposta aqui é o valor do que vai estar no contradomínio, na minha possível saída, que a gente chama de valor da função. Okay? Esse f de x a gente chama também muitas vezes de y também. Por que que o valor da função, esse daqui é o valor da função. Porque o valor da função é o valor de saída da função. Por que que a gente pode chamar de y também? Porque a gente vai ver que no plano cartesiano a gente vai pegar lá, tem o eixo x. Eixo x é o quê? São os elementos do domínio. E o eixo y são as saídas, são o pessoal do contradomínio. Então a gente vai colocar no x o domínio e no y o contradomínio. Okay? No caso de função, a gente chama isso daqui de variável independente. Por que variável independente? Porque é o seguinte, esse x é variável, porque esse x está variando dentro do conjunto de domínios. Eu posso pegar qualquer elemento lá do domínio e dar como entrada. Okay? Então, esse x é uma variável, porque ele pode variar dentro do meu conjunto de domínio. Okay? E aí eu vou colocar na função, vai fazer uma conta e vai dar uma resposta, que é o valor da função. Esse f de x, ou esse y aqui, esse y a gente chama de variável dependente. Também é uma variável? Também é uma variável, porque ele vai variar lá dentro do contradomínio. Então, minha entrada varia lá no meu domínio. Minha saída, okay, que é minha variável dependente, vai variar lá no contradomínio. Por que que essa é independente e essa é dependente? Essa é independente porque eu posso escolher à vontade. Qualquer ponto do domínio, qualquer valor que tiver no domínio, eu posso escolher como entrada. Essa variável é dependente porque o valor dela depende do que eu jogar aqui. Ok? Então, vamos supor que essa função é fazer ao quadrado. Ok? Se eu jogar o 2 aqui, qual que vai ser a saída? Vai ser 2 ao quadrado, que é 4. Não pode ser qualquer saída. Se eu jogar o 2 e processar 2 ao quadrado, com certeza é 4. Então, essa resposta aqui depende do que eu jogar lá como entrada. Por isso que aqui é variável independente, que ela varia independente no domínio. E essa variável é dependente, porque ela depende do que eu jogar aqui. Ok? Então, a gente pode pensar a função dessa forma, como se fosse uma máquina ou como se fosse um algoritmo. Eu pego no meu domínio, coloco lá como entrada na minha máquina, no meu algoritmo, ele processa e dá como saída. Só que só vai ser função, lembrando, se todo mundo do domínio que eu colocar lá, vai ter saída e saída única. Ok? Se eu pegar alguém do domínio, colocar na minha máquina e falar, não tem saída, não é função. Se eu pegar alguém do domínio, colocar na minha máquina, tem duas saídas, pode ser isso ou isso, não é função. Função é, eu pego alguém do domínio, coloco na minha máquina e ele dá sempre saída e sempre uma única saída para cada um que eu escolher. Ok? Então, definição de função é essa daí. Agora vamos pegar o seguinte, eu vou pegar aqui, seja A, esse conjunto, menos 3, menos 2, menos 1 e 0. E o B, esse conjunto, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Eu vou definir a função que leva o conjunto A no conjunto B, ou seja, é uma relação que vai de A em B. Então, no caso, o A vai ser o meu domínio. E no caso, o B vai ser o meu contradomínio. Ok? O A é meu domínio, que leva no B, que é o contradomínio. Porque uma função é o quê? É uma relação. Essa é a relação, x², que leva os elementos do A no elemento do B. Então, é o seguinte, eu vou pegar minha função aqui é o f. Okay? F de x igual a x². Essa é a minha relação. Aí eu vou dar como entrada. Vamos dar como entrada um elemento do A? Eu só posso dar como entrada menos 3, menos 2, menos 1 ou 0, porque são os elementos do meu domínio. Okay? Eu não posso dar como entrada 7, porque essas são as possibilidades de entrada. Então vamos lá. Eu vou dar como entrada o menos 3. Então vamos lá. O f troca o x por menos 3, ou seja, eu dei como entrada menos 3. A máquina faz o quê? Pega o número e leva ao quadrado. Isso é o que a máquina faz. Ou seja, eu vou pegar o menos 3 e elevar ao quadrado.
Menos 3 ao quadrado é 9 positivo, né? Porque é menos 3 vezes menos 3. Menos com menos fica mais. Dá 9 positivo. Ou seja, eu vou relacionar o menos 3, eu faço a setinha lá com 9. E se eu fazer nos outros? Se eu fazer, ó, vou dar entrada agora o menos 2. Coloquei lá na minha máquina o menos 2 como entrada. O que a máquina faz? Pega o número e eleva ao quadrado. Ele pega o número que eu dei como entrada e eleva ao quadrado. Quanto que é menos 2 ao quadrado? É 4 positivo, porque é menos 2 vezes menos 2. Então, ou seja, o menos 2, se eu der como entrada, minha máquina vai dar como saída o 4. E se eu der como entrada o menos 1? O que a minha máquina faz? Eu joguei lá na minha máquina o menos 1. A máquina pega o número e eleva ao quadrado, porque essa é a regra. Okay? A regra é isso. Pegar o número e elevar ao quadrado. Então, ele vai pegar o menos 1 e elevar ao quadrado. Menos 1 ao quadrado é 1, né? Porque menos 1 vezes menos 1. E se eu der como entrada o 0? Se eu der como entrada o 0, o que minha máquina faz? Entrei com 0 lá. Ele vai pegar o 0 e elevar ao quadrado. A resposta vai ser 0. Então, se eu pegar na minha máquina e jogar o menos 3, a resposta vai ser, opa, 9. Se eu jogar na máquina o menos 2, a resposta vai ser 4. Se eu jogar na máquina o menos 1, a resposta vai ser 1. E se eu jogar na máquina 0, a resposta vai ser 0. Perceba que o 0, 1 e 4 e 9, ó, 0, 1, 4 e 9 pertencem ao meu conjunto de possíveis saídas, ao meu contradomínio. Se o meu conjunto parasse aqui, ó, no 8, não tivesse o 9, o que aconteceria? O menos 3 não ia ter uma saída possível. Por quê? Não tem... no meu contradomínio, eu não posso ter como saída o 9. A minha máquina fala assim, ó, você só pode dar como saída 0, 1, 2, 3, 4, 8. O 9 não pode. Se eu falar isso para a máquina, aí eu dou como entrada menos 3. Aí ele fala menos 3 ao quadrado é um número que não está no contradomínio. Ó. Não tem nesse conjunto de contradomínio. O que aconteceria? Não seria função, porque teria algum número que não teria resposta. Mas no caso aqui, o que a gente tem? A minha máquina pode responder qualquer coisa de 0 a 9. Qualquer coisa de 0 a 9, se eu der como entrada menos 3, menos 2, menos 1 ou 0, vai ter uma saída. Ok? Então, olha aqui, ó. O conjunto A é o menos 3, menos 2, menos 1, 0. O conjunto B aqui é o 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ou 9. Aí a gente relacionou o menos 3 com 9. Menos 2 como entrada sai 4. O menos 1 como entrada sai resposta 1. E o 0 como entrada sai resposta 0. Ok? Então, perceba que o domínio... A gente já sabia que o domínio é o conjunto A, que é menos 3, menos 2, menos 1, 0. O contradomínio vai ser o B, que é 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, essas são as entradas, essas são as possíveis saídas. Okay? E a imagem dessa função vai ser o quê? Vai ser todo mundo do contradomínio que foi relacionado com alguém. Quem que foi? O 0, 1, 4, 9. Que é o 0, 1, 4 e 9 foi resposta para algum elemento lá do meu domínio. Então, o 0, 1, 4 e 9 são a imagem. Ok? Agora, vamos fazer o seguinte. Ó. A gente já entendeu o conceito de função, de domínio, de contradomínio, de imagem. Às vezes, a gente dá uma função e a gente quer saber qual que é, no caso aqui, ó, qual é o maior subconjunto dentro dos números reais. Então, a gente tem os números reais, que pode ser admitido como domínio das seguintes funções. Por exemplo, se eu tiver uma função assim, ó, f de x igual a x ao quadrado. Qualquer número que eu te der, você consegue levar ao quadrado? Ó, te dá 2, menos 2, π, raiz de 2. Qualquer número real que eu der, dá para elevar ao quadrado? Qualquer número real que eu der, dá para levar ao quadrado. Nesse caso aqui, o domínio vai ser quem? Vai ser os números reais. Ok? O maior domínio dentro dos números reais vai ser os próprios reais, porque eu não preciso tirar ninguém. Todo número do real eu posso elevar ao quadrado. Então, nesse caso aqui, todo mundo real pode ser domínio. Nesse caso aqui, f de x igual 1 sobre x. Qualquer número real que eu colocar aqui vale? Não. Se eu colocar o 0, dá 1 dividido por 0. Existe dividido por 0? Não. Então, eu não posso colocar qualquer número ali no lugar do x. Eu não posso colocar o 0. Então, aqui eu posso colocar qualquer coisa que seja diferente de 0. Okay? No caso, meu domínio, como que eu posso representar meu domínio? Em relação ao conjunto, posso colocar assim, ó, x pertence aos reais
tal que o x tem que ser diferente de zero. Ok? X pertence a, tal que x diferente de zero. Ou eu posso também escrever assim, ó. Quando eu coloco um asterisco em cima, quer dizer que exclui o zero. Então, R asteriscos quer dizer o quê? O R sem o zero. Okay? Ou eu posso escrever até assim, ó. R menos zero. Tudo isso daqui ó, significa a mesma coisa. X pertence a, tal que x diferente de zero. R estrela quer dizer que o R sem o zero. E o R menos zero, ou seja, o conjunto dos reais tirando o zero. Tudo isso daqui significa o quê? Significa os números reais excluindo o zero, pegando todos os outros números. Okay? Então, meu domínio é esse daqui. Qualquer número real que não seja zero, eu posso colocar aqui. Só não posso colocar o zero. E nesse caso aqui, eu posso colocar o zero? Posso. Se eu colocar aqui 0 mais 4, dá 4. Existe menos 3 vezes 4? Sim, existe essa conta menos 3 vezes 4. O que eu não posso é o quê? Isso tudo aqui embaixo ser zero. Ou seja, o x mais 4 não pode ser zero. O x mais 4 tem que ser diferente de zero. Okay? Ó, se o x mais 4 é diferente de zero, passa o 4 para lá. O x tem que ser diferente, 4 passa, menos 4. Diferente de menos 4. Porque se eu coloco menos 4 aqui, menos 4 mais 4 dá 0. E existe menos 3 dividido por 0? Não existe divisão por 0. Então, o x não pode ser 4. Como que eu represento o meu domínio? Meu domínio vai ser x pertencente aos reais, tal que o x tem que ser diferente de menos 4. Ok? Qualquer valor que não seja menos 4, eu posso colocar aqui no x, então vai ter saída. Só que se o menos 4 pertencer ao domínio, o que acontece? Quando eu dou entrada a menos 4, aí o computador lá pensa, opa, menos 3 dividido por 0, não tem resposta. Ele fala, ó, não tem resposta para esse. Já deixa de ser função. Então, para ser função, o menos 4 não pode estar no domínio. Porque se está no domínio, vai ter alguma coisa que não tem resposta. Ok? Mas para ser função, todo mundo que eu der como entrada tem que ter uma resposta e a resposta única. Então, meu domínio é x pertenciais, tal que x diferente de menos 4. Ou eu posso escrever também assim, ó. Os reais menos o menos 4. Ou seja, todos os reais, excluindo só o menos 4. Aí o R asterisco. Cuidado com o R asterisco, é só excluindo o zero. Se eu escrever R asterisco, é todos os reais menos o zero. E nesse caso aqui, de novo, eu não posso ter divisão por zero. Então, tudo esse denominador, ó, x² menos 4, todo esse denominador não pode ser zero. Todo esse denominador tem que ser diferente de zero. Porque se for zero, dá pau. Vou passar o 4 para lá. X² menos 4 vira 4. Ok? Vou passar aqui. O quadrado fica mais ou menos raiz de 4. E aí eu vou ter mais ou menos 2. Então, ou seja, o x não pode ser nem 2 nem menos 2. Se eu colocar aqui 2 ao quadrado dá 4, menos 4 dá 0. Divisão por 0. Então, se eu der como entrada 2, o algoritmo vai falar, não tem resposta, porque é divisão por 0. Se eu jogar o menos 2 também, menos 2 ao quadrado dá 4 positivo, menos 4 também dá divisão por 0. Então, meu domínio, o maior domínio dos números reais que eu posso admitir como... O maior conjunto, desculpa, dos números reais que eu posso admitir como domínio não pode contar o 2 e não pode contar com o menos 2. Então, ou seja, quem que vai ser o meu domínio? Nesse caso, okay? Vai ser lá o x pertencente aos reais, tal que x diferente de menos 2, okay? E x diferente de 2. E por quê? Porque não pode ser nem menos 2, nem 2. Tem que ser diferente dos 2. Né? Ou você pode colocar também os reais menos o menos 2 e o 2. Ok? Mais um. Raiz de x. Ó, agora é raiz quadrada de x. Cuidado que a gente está dentro dos números reais. Dentro dos números reais, eu não posso ter um radicando negativo em uma raiz de índice par. Então, nesse caso, esse x aqui tem que ser maior ou igual a zero. Por que maior ou igual a zero? Porque pode ser zero. Se eu colocar raiz de zero existe? Raiz de zero é zero, que é um número real. Beleza, existe. Tem que ser maior ou igual a zero. Ok? Então, o que eu posso colocar lá? Eu posso colocar lá o meu domínio, né? É o quê? X pertence aos reais. Okay? Tal que x é maior ou igual a zero.
Perceba que agora a gente tem um intervalo, porque é x maior ou igual a zero. A gente tem um intervalo. Então a gente pode colocar ou lá no varalzinho dos reais, né? A gente pega a partir do zero, né? Então vou colocar aqui o zero. Bolinha fechada porque é maior ou igual, né? Vamos colocar de outra cor só para diferenciar. Bolinha fechada no zero e aí a gente pega todo mundo aqui maior que zero, ok? Ou eu posso também representar dessa forma aqui, do zero ao infinito. Lembrando que no infinito a gente coloca conjunto aberto, porque o infinito não dá para você colocar uma bolinha fechada lá no infinito, não dá para chegar no infinito. Dá para a gente imaginar o que acontece no infinito, mas não dá para chegar no infinito, ok? Só ressaltando o seguinte, se eu escrever assim, ou eu escrever assim, tem alguns livros que escrevem assim também. É a mesma coisa, ok? Então, conjunto aberto, eu posso usar ou o parênteses, ou o colchete virado ao contrário do número, ok? Isso daqui é conjunto aberto. E no infinito a gente coloca conjunto aberto, lembrando, porque não dá para chegar no infinito. Beleza, esse foi. E esse daqui? Opa, dentro da raiz não pode ser uma coisa negativa. O que eu tenho dentro da raiz? X mais 4. Então, esse x mais 4 tem que ser maior ou igual a zero. Então, tudo dentro da raiz tem que ser maior ou igual a zero. Não é só o x ser maior que zero. Okay? É tudo da raiz tem que ser maior ou igual a zero. Eu vou passar esse 4 para lá, fica x maior ou igual a menos 4. Então, como que eu posso falar do meu domínio? No meu domínio, eu posso falar aqui que é o x pertencente aos reais, tal que x é maior ou igual a menos 4. Eu posso colocar lá no varalzinho dos reais, eu vou colocar lá o menos 4. E aí, o que a gente tem? Bolinha fechada no menos 4, que é maior ou igual. E como é maior, é todo mundo que está para cá. Ok? Deixa eu só orientar aqui. Ou eu posso também colocar menos 4 até mais infinito. Ok? Lembrando que eu posso colocar assim, ou posso usar o símbolo de conjunto aberto com o parênteses. Ok? Parênteses ou o colchete virado ao contrário do número significa aberto. Agora, para fechado é só colchete virado para o número. Ok? Parênteses é só quando for aberto. Então, você pode colocar ou parênteses ou colchete virado contra o número. Isso significa aberto. Okay? E esse daqui? Opa! Raiz. Dentro da raiz, tudo dentro da raiz tem que ser maior ou igual a zero, concordam? Por quê? Raiz quadrada não admite coisas negativas, então tem que ser maior ou igual a zero. Só que pode ser zero? Não, essa coisa dentro da raiz não pode ser zero, porque se eu trocar aqui por zero, e troca esse x menos 2, tudo por zero. Se eu trocar aqui por zero, vai ser raiz de zero. Vou ter uma divisão por zero, também não existe. Então, olha só, nesse caso não pode ser igual a zero. Então, aqui eu juntei os dois. Eu juntei a raiz, que tem que ser maior ou igual a zero, e eu juntei uma divisão, que aí não pode ser o zero também. Então, ele tem que ser maior que zero. Não pode nem ser o zero, porque se o x menos 2 for igual a zero, vai zerar embaixo, não vai ter resposta. No caso aqui, o menos 2 passa para lá, fica x maior que 2. Ok? Então, eu posso colocar aqui o meu domínio. Como? O x pertencente aos reais, tal que x é maior que 2. Ou eu posso também colocar no meu varalzinho o 2. Só que cuidado que agora é bola aberta, porque é x maior que 2, não é maior ou igual. Então, é bolinha aberta e é maior. Vem para cá. Okay? Ou eu posso colocar assim, né? 2, aberto, até mais infinito, aberto, que é a mesma coisa que se for aberto, eu posso colocar o parênteses. Né? 2 até mais infinito. Okay? Cuidado que não existe parênteses ao contrário do número, tipo assim, 2. Ok? 2 a 4. Não existe parênteses ao contrário do número. Ok? Parênteses é só para colocar se você quiser colocar, não quiser colocar o colchete inverso. Ok? Então, ou você coloca aberto, vamos supor, 2 a 4 aberto, ou você coloca assim, ou você coloca assim. Ok? Se for de 2 a 4 fechado, aí só tem um jeito.
é colchete virado para o número. Colchete virado para o número 2 quer dizer que é fechado no 2. Colchete virado no número 4 quer dizer que é fechado no 4. Colchete ao contrário do 2, aberto. Colchete ao contrário do 4 é aberto. Se eu colocar 2 e 4, okay, é aberto também. Okay? Eu prefiro essa representação, apesar que alguns livros usem essa, eu prefiro essa representação aqui, porque essa daqui depois confunde com o par ordenado que a gente vai ver para frente. Okay? Então eu prefiro colocar o colchete virado ao contrário. Vamos ver agora a representação gráfica de uma função. A gente tem uma função aqui, como que a gente pode representá-la graficamente? É o seguinte, lembra que a gente coloca lá a reta do eixo x? Eu vou pegar essa reta do eixo x, o x para mim vai ser o meu domínio. Quem que é o domínio aqui? É o a. Então o a vai estar aqui. E aí eu vou colocar aqui o meu eixo y. O meu eixo y vai representar o meu contradomínio. Quem que vai ser meu contradomínio aqui? É o b, que é o meu contradomínio. Então, quem que eu posso escolher como entrada da função? Olha só, o menos 2. Aqui, ó, tá 0, né? Aqui, menos 1, menos 2, 1 e 2. Ó. Eu posso escolher como entrada só o menos 2, o menos 1, o 0 que está aqui, o 1 e o 2. E eu posso ter como saída só o 0, o menos 2, vamos ver aqui, menos 1, menos 2, o 1 que está aqui, 1, 2, 3, e o 3 que está aqui. Então, olha só, meu domínio vai ser menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. Eu só posso escolher esses, por enquanto. Depois a gente vai estender para os números reais todos. E o meu contradomínio eu só posso ter como saída o menos 2, o 0 que está aqui, o 1 e o 3. Okay? Vamos representar isso daqui. Ó. Como que a gente tem? Ó, o menos 2 está ligado no menos 2. Então, o que acontece? Ó, o menos 2 liga no menos 2. A gente faz um ponto. Esse ponto aqui significa o quê? Significa se eu pegar a função f, der como entrada menos 2, a saída é menos 2. Ou seja, cada ponto que eu colocar aqui no meu plano cartesiano significa uma relação. Então, essa relação o menos 2 com menos 2, essa setinha é representada aqui por um ponto. E esse ponto significa o quê? Ó, que o domínio menos 2 tem como saída no contradomínio menos 2 também. E o menos 1, a setinha vai para o 1. Então, lá no menos 1, a setinha vai para o 1. Então, eu vou colocar aqui, ó. Esse ponto significa o quê? Que se eu der como entrada na minha função menos 1, a saída é 1. Ou seja, o menos 1 vai ter setinha com 1. Se eu entrar na minha máquina com menos 1, a resposta é 1. Então, cada ponto aqui é uma relação que eu faço lá na minha máquina. E o 0? O 0 também vai para o 1. Qual que é o 0 no x? É aqui, ó. Eu vou ligar até 1. Okay? E o 1? O 1 vai ter como saída 0. O 1 vai ter como saída 0. Onde que é o 0? É aqui mesmo, ó. Porque se eu aumentar, ó, 1, 2, 3. Para baixo, menos 1, menos 2, 3. Onde que é o 0? É exatamente aqui. E o 2? O 2 vai ter como saída 3. Então, se eu der como 2, ele vai ter como saída 3. Então, esse ponto aqui significa o quê? Se eu der como 2 como entrada, meu algoritmo vai dar 3 como saída. Ou seja, minha função, se eu der 2 como entrada, vai ter 3 como saída. Então, esses 5 pontos aqui representam, okay, a minha função, que são as setas que a gente colocou aqui, que a gente estava representando. Okay? Porque só de eu olhar nesse ponto, ó, esse ponto, o x menos 2 e o y menos 2. Ou seja, eu sei que o menos 2 no x vai para o menos 2 no y, porque meu domínio é x, meu contradomínio é y. Esse ponto aqui, 2 no 3, ou seja, o 2 como entrada vai ter 3 como saída. Então, se o 2 como entrada aqui, ó, vai ter o 3 como saída. Okay? Então, eu posso representar desse jeito que a gente estava representando, ou posso representar graficamente, onde cada ponto no meu plano cartesiano significa uma relação de entrada e de saída do meu domínio com o meu contradomínio. Okay? Para finalizar, quando a gente vai fazer um gráfico de uma função, nesse caso aqui, ó, nesse caso, ele é função. Ele é uma função. E nesse caso aqui, não é uma função. Ele não é um gráfico de função. Por que não é gráfico de função? Esse daqui, para cada x que eu escolher, perceba que só tem um ponto, que é uma saída. Se eu escolher outro x, eu vou ter só uma saída. Só que perceba que se eu escolher aqui um x de entrada, eu vou ter duas saídas possíveis. Ok? Ó, escolhe aqui o x menos 2. Qual que é a saída? Ixi, eu vou para cá, escolho essa ou vou para cá, escolho essa? Pega aqui, ó, 1, 2,
3. 3 como entrada. Qual que vai ser a saída? Vai ser essa ou vai ser essa? Ok? Então, como cada x tem duas possíveis saídas nesse caso, olha aqui, ó, esse x tem duas saídas, esse x tem duas saídas possíveis, e isso não é função, porque cada x só pode ter uma saída. Lá na definição de função, lembra? Todo mundo do x tem que ser saída e essa saída é única. Então, nesse caso é função, porque cada x que eu escolhi um x aqui, ó, ele vai estar relacionado só um ponto do gráfico da minha função, então ele vai ter só uma saída. Nesse caso, pode ter duas saídas, já não é função, ok? Então a gente vai continuar vendo funções no decorrer aí do curso. Espero que você tenha entendido bem o conceito de função, né? O conceito de domínio, de contradomínio e de imagem, ok? Então vou ficando nessa, até a próxima aula.